Bom, claro, então vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, parabéns pelo sucesso, Vamos. né? Que Obrigada. Conectadas é um desafio atemporal já, né? E a primeira pergunta era justamente sobre isso, assim. É um livro que vai fazer 3 anos esse ano, né? Mas continua, assim, né? Fazendo muito sucesso, entrando em lista de mais vendidos, conquistando novas leitoras, novos leitores, né? E aí eu queria saber como é isso para você, se você tinha alguma ideia de que ia ter toda essa recepção, toda essa longevidade, né? E como que é isso para você? Olha, realmente não esperava. Para mim foi muito surreal quando tudo começou a escalonar de um jeito assim, absurdo, porque foi muito, muito de repente, né? Tipo, do nada o livro tá do nada, né? Depois de um belo trabalho de divulgação. Mas assim, acho que a internet, né, o TikTok ajudou muito também a ter um boom. Mas eu não estava esperando que ele fosse crescer tanto. Isso é uma coisa que eu sempre comento quando as pessoas perguntam, porque eu trabalho no mercado editorial, né? Então eu sempre tive noção do que é um número de sucesso dentro de mercado nacional. E eu lembro que quando eu lancei Conectadas, eu comprei o Darumá, né, que tá até aqui atrás de mim, que é é um negocinho que tem no livro que você faz um desejo, né? E eu pedi que Conectadas vendesse 10 mil exemplares, porque para mim 10 mil exemplares era o conceito que eu tinha de livro de nacional de sucesso, era isso que eu esperava de Conectadas, era isso que eu sonhava com o meu livro. E aí, de repente, eu estava ganhando uma plaquinha de mais de 50 mil livros vendidos, e eu falei assim, gente, como isso aconteceu? O que rolou? Porque, assim, realmente foi uma coisa muito fora da curva. Eu tenho noção disso, que foi muito fora da curva do mercado editorial brasileiro, até assim, de livros internacionais também. Mas eu sei também que a gente passou por um momento do mercado que ele cresceu muito, que as coisas realmente tiveram um aumento que muita gente não esperava até, porque a gente tinha começado a pandemia, muitas editoras pararam de lançar coisas porque esperavam que o mercado fosse sofrer uma retração muito grande, né, com todas as consequências da pandemia. Mas a gente acabou tendo esse aumento do mercado nacional, acho que muito do mercado editorial, acho que muito porque as pessoas estavam mais em casa. A Amazon teve um crescimento muito grande, né, das pessoas pedindo coisa online. Então, acabou que Conectadas entrou muito nesse bolo. Mas eu realmente sempre tive essa perspectiva de que o livro ele tem um começo, né? Tem aqueles 6 primeiros meses, até o primeiro ano, que é de maior venda, e depois as coisas vão caindo. Então, quando chegou no primeiro ano e Conectadas aumentou o número de vendas, e aí aumentou ainda mais no segundo ano, eu falei, gente, não sei o que está acontecendo, vou só aproveitar isso aqui. Boa parte desse sucesso, né, vem do fato de que você faz uma leitura muito boa dessa geração, né? Então, além de conversar com as meninas lésbicas, bissexuais, enfim, né, você conversa muito ali com a questão da tecnologia, do assédio, né, que é uma questão que as meninas vivem muito online. Então, eu queria saber por que você decidiu contar essa história dessa maneira? O que que te inspirou? O que que te levou a contar a história da maneira como você contou? Desde que eu comecei a escrever, eu sempre gostei de trazer conteúdos atuais. Eu gosto de falar com o público jovem, e eu acho que é muito porque quando eu comecei a ser leitora, quando eu entendi que eu gostava de ler, não foi por causa de livro clássico, não foi por causa de histórias que a gente recebia na escola. Foi por causa de livros jovens, sabe? Livros que falavam comigo. Então, sempre a leitura para mim sempre teve atrelada a essa questão da identificação. Eu lia histórias, eu me entendia nessas histórias, né? Por mais que tivesse N questões com relação a protagonismo branco, cis, hétero, mas assim, eram personagens que estavam falando a minha linguagem, que usavam tecnologia, que usavam celular, que usavam, né, computador. Então, isso sempre fez muito parte da minha vida. Eu conseguia identificar nessas histórias questões que eu vivia, questões que faziam parte da minha adolescência. E quando eu comecei a escrever, a minha premissa sempre foi: eu quero que essas pessoas, que esses jovens gostem de ler, porque eles se identificam com essas histórias, porque eles se veem nessas histórias, né? Então isso sempre fez parte do meu modo de escrever. A primeira história que eu escrevi, ela foi muito inspirada em mim, era uma forma de colocar para fora questões e medos e inseguranças que eu tinha. Então, isso sempre teve atrelado à minha escrita. Quando eu decidi escrever Conectados, inclusive, ele veio de um lugar,
de uma vivência que eu tive na adolescência, que eram os fakes do Orkut, né? Que eram pessoas que escreviam, que criavam personagens falsos e viviam vidas falsas ali na internet, perfis, quase um RPG online, né? Que é o que as meninas vivem. Só que eu acabei trazendo para essa coisa dos games porque eu queria uma coisa mais atual. Eu sabia que se eu falasse, eu usasse Orkut, ou talvez até uma outra rede social, talvez fosse ficar uma coisa meio datada, né? E os games, eles me passam essa ideia de uma coisa meio atemporal. Na minha época já existia isso, hoje os jovens ainda gostam disso, e acredito que ainda vai perdurar por muito tempo. Então, eu tentei trazer para uma coisa que conversasse mais com os jovens de todas as idades. Tanto que eu sempre falo assim, eu escrevo livros para jovens, para adolescentes, mas eu atinjo muito o público da minha idade. Eu acho que é justamente por isso, porque eu consegui trazer uma coisa que fala tanto com quem está vivendo isso, como quem já viveu isso também, né? Mas eu gosto sempre gostei muito de trazer questões importantes. Eu acho que a literatura, ela mais do que entreter, ela tem essa função de ajudar as pessoas a se enxergarem, a se identificarem, ou até a conhecerem coisas que fogem da realidade delas. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito com Conectadas. Eu hoje recebo muita mensagem de pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, mas que gostaram muito da premissa, que se identificaram. A coisa do relacionamento à distância, que é algo que também muita gente já viveu, de todas as questões mesmo, porque assim, Conectadas fala muito sobre o primeiro amor, né? Fala muito sobre você descobrir quem você é. Então, mais do que ser uma história que fala sobre ser LGBT, ele é uma história que fala sobre ser jovem, sobre ser adolescente, sobre estar se encontrando. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais faz com que as pessoas se identifiquem. E eu gosto muito de saber que as pessoas estão saindo um pouco daquela bolha do preconceito de só ler histórias hétero e se identificando também com histórias que vão além da vivência delas. Você falou um pouquinho agora dessa identificação do público, né, de receber mensagem de várias pessoas, né? E tem alguma história que te marcou, que você recebeu de alguém, ou que você presenciou mesmo, que tenha te marcado, que você possa compartilhar, assim? Cara, eu recebo muita história, mas assim, tem histórias boas e histórias ruins que eu recebi. Já recebi mensagem de gente que os pais descobriram que era um livro LGBT e rasgaram o livro. E isso para mim me tocou muito, assim, acho que talvez tenha sido um dos motivos porque eu comecei a campanha de doação de Conectadas, que foi lá em 2020, que foi também uma das coisas que ajudou o livro a estourar um pouco, mas é porque quando começou a pandemia, eu pensei muito nessas pessoas que estavam dentro de casa vivendo com pais homofóbicos e talvez tendo que viver mais, né, presos ainda por causa da pandemia, porque não podia sair, não podia ir para a escola. Porque muitas vezes, né, a escola acaba sendo um refúgio para essas pessoas, né? Você encontra livros na biblioteca, amigos emprestam, então acaba sendo mais fácil de você driblar esse preconceito dentro de casa. E eu fiquei pensando muito nessas pessoas que estavam ali dentro de casa, tendo que viver essa relação difícil com os pais. E eu acabei me oferecendo para doar alguns exemplares para pessoas que não poderiam comprar. Mas eu também já recebi muita mensagem de gente falando que se descobriu por causa do livro, ou que estava assim em dúvida, ou nunca tinha pensado sobre ser bissexual e aí começou a ler o livro e se identificou muito. É curioso porque assim eu recebo muita mensagem de meninas lésbicas que já se identificavam como lésbicas, amaram o livro por terem se visto ali, terem visto suas vivências, mas eu recebo muita mensagem de meninas bissexuais que não se identificavam, que não tinham se entendido ainda, e por causa do livro se entenderam. E eu acho isso muito legal, porque é uma coisa que eu sempre falo como pessoa bi, que eu sinto que para pessoas bi é muito mais difícil você sair daquela questão assim, mas eu também gosto de homens, então, ou, né, ou de mulheres, enfim. Mas por que que essa outra parte de mim, né, de gostar de outros gêneros, será que ela não é só uma admiração? É mais fácil de você colocar ali embaixo do tapete, botar, guardar na gaveta e não trabalhar muito isso. Foi uma coisa que eu passei, eu demorei muito para me entender como bi, porque eu já tinha dificuldade de lidar com meus sentimentos, né? Então, assim, a outra parte ali ficava guardadinha. E eu acho muito legal ver que essas pessoas estão conseguindo se encontrar nessas histórias e estão conseguindo se identificar mais cedo do que eu e muitas outras pessoas da minha geração. Já recebi muito pedido também, assim. Teve um recente que eu achei muito fofinho. Foi uma menina que falou que gostava de uma garota e que ela amava Conectadas,
e que ela não queria contar para a menina que gostava dela, mas queria que eu fizesse um videozinho para a menina falando, mandando um beijo para ela e tal. E eu fico tão assim, acho tão bonitinho, gente. É muito legal receber as mensagens, porque acho que esse contato com o leitor é uma das melhores coisas sobre escrever. Bom, você falou um pouquinho aí de como o livro tem mudado a vida das pessoas, mas como a Raíssa e a Ayla mudaram a sua vida? Tanto no processo de escrita, quanto depois do lançamento do livro, que acredito que tenha mudado muita coisa para você. Mudou muito, cara. Eu sempre falo que Conectadas foi meu processo de autoterapia, né? Foi realmente o momento em que eu me assumi, né? Não me identifiquei, porque me identificar eu já me identificava como bi. Mas eu vivi um relacionamento com um homem por 6 anos, então era fácil para mim não falar sobre isso. E quando eu estava ali no finalzinho do relacionamento já, a gente já tinha terminado, mas estava naquela coisa de vai e volta, eu comecei a escrever Conectadas. E foi o meu momento mesmo de eu preciso trabalhar isso em mim. E a Raíssa e a Ayla, elas são um pouco duas metades de mim, né? Meio que minhas filhas mesmo, porque eu acho que eu botei um pouquinho de mim em cada uma delas, tanto na Raíssa, com a questão de ter ascendência indígena, dela não saber como se identificar, quanto na Ayla, na questão da descoberta da bissexualidade, e no sentimento mesmo do que eu queria ter vivido, do que eu poderia ter vivido se eu tivesse me identificado mais cedo. Então, assim, elas me ajudaram muito a me identificar e a me assumir como pessoa bi. Depois disso foi que eu me assumi para minha mãe, que eu comecei a sair, a lidar mais com isso. Mas também depois do lançamento teve assim uma mudança gigantesca também na minha forma de me enxergar como escritora, né? Porque foi o meu primeiro lançamento com editora, eu já tinha livros publicados online, mas eu nunca tinha lançado nada de maneira tradicional. E ver o quanto o livro tocou as pessoas, o quanto eu estava no caminho certo, né? O quanto falar sobre, porque acho que para mim a escrita é uma coisa muito pessoal. Eu sempre falo muito sobre as coisas que eu estou sentindo, como eu enxergo o mundo. Então, mesmo que não seja uma experiência baseada numa experiência pessoal, sempre vai ter alguma coisa de algo que eu vi, que eu vivi, que eu senti. Então, sempre vai ter um pouquinho dessa questão da autoterapia, né? O que eu vou trabalhar nos meus livros. E é uma forma de eu crescer também, de eu conseguir enxergar as coisas que eu estou sentindo de uma maneira mais racional, mais direta, e ver o quanto esses meus sentimentos ajudam outras pessoas a se identificarem, a se sentirem confortadas pela minha escrita, me ajudaram muito a me entender mesmo como escritora e a falar assim, não, cara, é realmente isso que eu quero fazer da minha vida. E tem alguma inspiração contemporânea, algum colega que escreva que inspire esse trabalho também? Cara, muitos, muitos. Assim, a primeira de todas, acho que a pessoa que mais me ajudou até a me identificar como bi, a entender toda a questão da minha bissexualidade e o que é ser bissexual, foi Maria Freitas, que é uma autora assim, que eu amo de paixão. O que mais? Eu adoro também a Rai Tavares, Lola Salgado, são duas amigas do coração e eu adoro a escrita delas, adoro o jeito delas de escrever. E toda a trajetória delas como escritora também. Tem Vinícius Grossos, Juan Julián, nossa, pessoas incríveis que eu amo de paixão. E que as histórias são, sabe, que tem trazido, acho que um pouco dessa mesma vibe de conectadas, de ir falando com essa nova geração e de tocar as pessoas de um jeito muito profundo e de fazer elas terem mais esperança, né, de um final feliz. Eu acho que a gente vive um momento muito efervescente, assim, né, em termos de criação literária LGBT, em termos de representatividade. Como Sim. você vê esse movimento, assim, mesmo numa conjuntura sociopolítica muito complicada que a gente vive, né, muito complexa, como você vê esse movimento, assim? Você vê com otimismo? Qual que é a sua visão aí para o futuro? Eu vejo com otimismo, sim. Eu acho que a literatura LGBT ela está vindo muito como, acho que é talvez até um movimento de oposição mesmo, né? Uma força de pessoas que estão muito insatisfeitas e com esse governo atual. E é muito curioso justamente ver o quanto a literatura está crescendo no meio desse governo, né? Desde 2020 para cá. Antes disso até, mas assim, 2020 para cá foi quando teve esse aumento exponencial da literatura LGBT. Tipo, essa minha prateleira inteira, de um lado a ponta a outra, só de livros LGBT. Alguns eu ainda coloco em outras aqui, tipo fantasia, vai ali para outra prateleira. Mas tem muitos livros. Eu estou agora administrando o Clube Sáfico, né, que é um clube de livros só de romances entre mulheres. Então,
Tá sendo muito legal até ver, porque o Clube Sáfico surgiu em 2020, início de 2020. E naquela época foi muito difícil encontrar lançamentos para a gente fazer a leitura mês a mês, porque eu queria é, que fosse um clube de leitura de livros, lançamentos novos é ótimo, né? De lançamentos pelas editoras. E naquela época eu percebi o quanto isso ainda era difícil, encontrar romances entre garotas que estivessem lançando recentemente. E esse ano a gente já está tendo que escolher, tipo, tem vários lançamentos, a gente vai ter que deixar isso para outro mês, vai ter que ficar isso mais para o final do ano. Então está sendo muito legal ver essa mudança e o quanto realmente os livros estão borbulhando, né? A literatura lá fora, que a gente traz muito ainda de literatura estrangeira, mas lá nos Estados Unidos tem muito lançamento. Eu tenho acompanhado algumas páginas LGBT e eles fazem listas, né, de lançamentos de 2022. Como lá eles têm muito essa coisa de anunciar o livro para o ano seguinte já, então eles já têm listas enormes de lançamentos para esse ano. E a maioria desses livros está vindo para cá, porque as pessoas estão hypando muito a literatura LGBT, e aí as editoras estão vendo que vende, conectadas mesmo, cara, teve esse boom gigante. E eu acho que isso também acaba puxando muitos outros autores nacionais, outros autores LGBT. Então eu acho que a gente está vindo nesse movimento de contraponto mesmo. Tipo, não quer ser intolerante? Você vai ter livro LGBT na livraria, vai ter prateleira de livro LGBT. Então eu acho que a nossa tendência está sendo crescer sim. E principalmente a gente está saindo muito dessa coisa do romance clichê adolescente, e eu acho que levando a literatura LGBT para outros gêneros também. Então, a gente está trazendo muitos livros de fantasia, muitos livros de ficção científica, livros mais adultos, e eu acho que a tendência está sendo as editoras focarem muito nisso e focarem muito em autores nacionais também, que é uma coisa que está sendo bem legal. Conta um pouquinho mais pra gente do Clube Sáfico, então. Como que está sendo essa dinâmica, como está sendo a experiência? Então, quem organiza sou eu e a Mari Mortani, que é uma youtuber que fala sobre livros sáficos também. E a gente tem um canal no Telegram e a gente faz uma leitura de um livro sáfico que seja lançamento de editora, né, publicação tradicional, todo mês. Então, desde janeiro que a gente voltou com o clube, né? O clube começou comigo lá em 2020, eu acabei abandonando porque eu não consegui dar continuidade para ele e agora a gente retomou. Então, a gente já fez a leitura de Who for the Summer, A Lista da Sorte, teve última parada agora. Estamos começando Antes que Você Diga Sim, que também tem uma pegada mais adulta, né? Já é um pouquinho mais diferente dos primeiros. E vamos entrar com Luzes do Norte mês que vem, que é a fantasia. Então, a gente está trazendo muito livro novo de lançamento mesmo, e está tendo uma parceria muito legal com as editoras. As editoras estão procurando a gente para fazer essa parceria, oferecer livro para sorteio. Então, a gente sempre faz debates semanais lá no canal do Telegram, posta coisas no Instagram também, então, Clube Sáfico, @Clube Sáfico lá no Instagram, que a gente coloca todas o cronograma de leitura, dá algumas dicas também. E no final do mês a gente sempre faz uma live, e aí nessa live a gente fala sobre a leitura como um todo, anuncia o sorteio, divulgação da próxima leitura. Então, assim, tá sendo muito legal, porque o clube já tá acho que tá com mais de 800 membros no canal. E, cara, isso é muita gente, muita, muita gente. É surreal. O Instagram dele já tá com mais de 1.000 pessoas também seguindo. E é muito legal mesmo ver o quanto as pessoas estão interessadas nessa leitura. A nossa proposta sempre foi incentivar as editoras a publicarem mais, a verem que a gente está querendo ler, sim, sabe? A gente tem público, tem potencial para essa literatura. E é muito porque, apesar da gente já estar crescendo muito com a literatura LGBT, ainda é muito difícil encontrar livros que vão além da letra G, né? Então é sempre bom também a gente poder incentivar a leitura de livros com protagonismo de mulheres LGBT. Então, está sendo uma experiência muito legal, e ver o quanto tem pessoas empolgadas que estão participando ali todo mês, que compram um livro, que realmente estão participando junto com a gente. Bom, não dá para falar de lançamento sem falar do seu, né? Romance Real tá vindo aí. Então, o que você pode contar pra gente já? Sei que muita coisa é segredo ainda, né? Mas o que você pode adiantar já? Sim. Não, eu tinha divulgado já uma mini sinopse, então dela eu posso falar. Mas a história, ela fala sobre a Diana, que é uma brasileira que acabou de perder a mãe. Então ela tá naquele momento, assim, de luto, de muita raiva. E ela acaba tendo que morar com o pai, que foi para Londres para ganhar a vida.
e nunca mais voltou. Então ela acaba tendo que mudar de país e morar com esse pai que ela tem um super ranço por causa do abandono, e viver com a nova família dele, que ele tem uma mulher, tem uma enteada que ele considera como filha dele. Então ela está nesse contexto novo aí, que ela não está feliz, ela está cheia de raiva, cheia de rancor de tudo que aconteceu. E ela vai para essa cidade onde ela sempre quis ir, inclusive, porque ela é fã de One Direction, então ela sempre quis conhecer a cidade dos favoritos dela, mas num contexto que não é feliz. E aí ela acaba num dia indo passear pelo Palácio de Buckingham, né, que é o Palácio Real, e esbarra com a menina fugindo do palácio. E aí, como uma forma de rebeldia dela, Nina, de não queria estar aqui mesmo, então eu vou ajudar essa garota, ela acaba se aproximando dessa menina e se apaixonando. Mas essa menina tem um segredo com a família real que ela não sabe qual é. Então a história traz um pouco bastante sobre contexto familiar, né, sobre essa questão do abandono parental, mas traz um pouquinho de conto de fada ali também, com esse romance entre uma menina brasileira e uma menina britânica. Eu sei que essa é uma história que você já tinha publicado independente, né, há algum tempo, e que está revisitando agora. Mais ou menos. Eu comecei essa história no Wattpad, foi antes de Conectadas até, eu comecei a escrever ela em agosto de 2018, e aí eu parei a publicação para escrever Conectadas. E aí eu acabei que eu nunca mais consegui voltar ela ao Wattpad. Eu cheguei a voltar uma vez, aí parei de novo. E aí um dia a minha agente falou para mim, falou assim, vamos tentar apresentar esse livro para a editora? Aí eu falei, vamos. Aí eu tirei ela do Wattpad, então eu não tinha terminado de escrever ainda. Eu revisitei ela mesmo, porque era para ser era uma história hétero antes de eu escrever Conectadas. E aí, depois que eu percebi que eu gostava de escrever livros LGBT, que eu queria seguir essa linha, eu acabei repaginando toda a história, recomeçando, transformando em livro LGBT. E aí eu apresentei para a editora. Então, assim, eu já tô com essa história já desde 2018. Eu, inclusive, falo muito porque as pessoas comparam muito com o Vermelho, Branco e Sangue Azul, né? Porque tem essa temática de realeza e tal, apesar de realmente não ter nada a ver. Mas é muito curioso, porque eu escrevi o livro muito antes de ler Vermelho, Branco e Sangue Azul, antes de ver essa onda, né, de livros da realeza, porque teve Sua Alteza Real também. E aí agora o livro tá voltando, e ele tá voltando assim, com uma carinha muito diferente. Quem chegou a começar a ler ele no Wattpad talvez reconheça muito pouco da história. Só a Diana mesmo, que é a protagonista, que continuou com o jeitinho rebelde dela, um jeitinho bem estouradinha. Acho que ela ficou até mais estourada, mas a história, ela já vem há um tempinho sendo trabalhada dentro de mim e eu fiquei muito feliz de poder trazer ela e poder trazer ela com a publicação pela seguinte. O que você acha que vai chamar mais atenção dos fãs de Conectados nessa história? O que vai fazer eles se apaixonarem mais ainda pela sua escrita e pelo seu trabalho? Eu acho que ele traz muito do que as pessoas já conheceram comigo em Conectadas, né? Que é essa questão das relações familiares. Nesse caso, o livro só tem um ponto de vista, que é da Diana. Então, a mocinha, ela acaba sendo meio que um mistériozinho diferente de Conectadas, que a gente tem as duas narrando as suas histórias. Mas a Diana, a história da Diana, ela gira muito em torno dessa questão dela com o pai, da relação dela com a madrasta também, porque ela tem muito rancor da madrasta, mas acaba percebendo que esse rancor foi mal direcionado, porque, né, ela tem, a questão dela sempre foi com o pai, com ele ter abandonado ela, e, é claro, o romancezinho de aquecer coração, que faz parte de todas as minhas histórias. Então, ele traz esses elementos que fazem parte mesmo de todos os meus escritos, mas ele traz, eu acho, também um pouquinho mais... a questão da sexualidade já é mais resolvida, né? Já mais bem resolvida. A Diana já sabe quem ela é, a outra mocinha também. Então, ele foge um pouco daquela coisa de saída do armário e vai mais para a parte do romancinho mesmo, gostoso. Então, eu acho que o pessoal vai gostar dessa evolução e vai gostar de se identificar com a Diana, com todas as questões dela. Enfim, eu espero que todo mundo goste. Gente, já tem data de lançamento? Então, em breve, muito em breve, vai começar a pré-venda. Acredito que semana que vem. É que depende um pouco da Amazon e do Submarino, né? De subir cadastro. Mas acredito que semana que vem já deve lançar. E aí a gente deve fazer a divulgação da capa junto com o lançamento. E, enfim, tá vindo aí, com brindes, com tudo que tem direito.
Então, perfeito, Clara. Você quer deixar algum recado para o pessoal, para os seus leitores? Eu espero que as pessoas se identifiquem também com o meu livro novo. Fico muito feliz com todas as mensagens que eu recebo sobre Conectada, sobre o quanto as pessoas gostam do livro, o quanto elas se identificam com a história. Eu sou muito, muito grata a todos os meus leitores, assim, 100% do motivo de eu estar aqui ainda, com certeza é por causa das pessoas que me mandam mensagem. E eu espero continuar trazendo essas histórias que aquecem o coração e que fazem as pessoas sentirem que elas podem ter um final feliz também, porque a gente sempre foi muito esquecido nessas histórias, né? E é bom saber o quanto a literatura está vendo que a gente precisa dessas histórias, que a gente quer ter essas histórias e que a gente pode ser protagonista delas também. Então, eu só queria também agradecer mesmo a todo mundo que está me acompanhando e que me ajudou a chegar até aqui, né? Porque eu com certeza não estaria nesse lugar se não fossem os leitores. Lindo demais. Bom, Clara, eu acho que da nossa parte era isso. Muito obrigada, a gente admira muito o seu trabalho. E tô super empolgada pro livro novo aqui também. Ai, obrigada. Fiquei muito feliz também com o convite. E eu espero todo o sucesso aí pro Lesbocine. Fico muito feliz de ter projetos assim. Quero agradecer a Clara pela disposição em participar e ajudar a gente. Muito obrigada pela conversa. E convidar todo mundo a conhecer as redes sociais do Lesbocine. Segue a gente no Instagram e no Twitter, @Lesbocine, e no TikTok, @Lesbocine2. E fica de olho nas nossas redes sociais que vão ter muito mais bate-papos e entrevistas exclusivos para vocês.